Bem, o objetivo desse vídeo é abordar a tese do Ottaviano Canuto, denominada Processos de Industrialização Tardia, o Paradigma da Coreia do Sul. Bem, a primeira questão a comentar é que a Coreia é um país independente de longa data. Em 1392 foi fundada uma dinastia, denominada de Dinastia Yi, 1392. E essa dinastia governou a Coreia até o ano de 1910, quando a Coreia é formalmente anexada pelo Japão. E antes dessa dinastia, houve o período dos 3 reinos coreanos. Então, a independência da Coreia é algo de longuíssima data. A Coreia nunca pertenceu à China nem ao Japão, ao contrário. Dos 3 estados, o que primeiro se consolidou foi a Coreia, e ela chegou no início a ocupar uma parcela importante do que hoje é o território chinês. Nunca ocupou o Japão, nem foi ocupada, mas o fluxo cultural sempre foi do norte para o sul, ou seja, a Coreia era o lugar por onde as inovações que vinham do continente chegavam para o Japão, não o contrário. Então a Coreia sempre foi um país com características culturais singulares, distintas, ainda que faça parte de um contexto regional, em que ideias, formas de produção, formas de expressão artística, cultural, são intercambiadas com os vizinhos de uma certa forma, principalmente com a China, com a Índia também. Mas, então, o período que corresponde ao final do século XIX é um período muito difícil para a Coreia, porque essa dinastia aí, ela tinha sido muito exitosa durante todos esses séculos em manter a independência, a coesão do país. Em vencer as agressões estrangeiras, encaminhar as agressões estrangeiras e manter a independência nacional. E é muito difícil para um corpo político tão exitoso empreender mudanças. Quando o Japão transita pela Revolução Meiji, ou Restauração Meiji, passa a se desenvolver aceleradamente, é como flagrada uma verdadeira diferença abissal entre os níveis de produção de Coreia e Japão. Mas até ali, isso não ocorria. Haja visto o seguinte dado: em 1910, o PIB coreano é calculado pela primeira vez quando ela passa a integrar o Império Japonês. E no Brasil, o PIB também estava sendo calculado nesse momento. E o PIB coreano per capita e o PIB brasileiro per capita são análogos. Quer dizer, com toda a modernização lá do início do século XX, que o Brasil vivencia, a explosão do café, vinda de capitais estrangeiros, o PIB brasileiro dava conta no máximo de igualar o PIB coreano, que era o PIB obtido numa economia tradicional, sem moeda, sem bancos, com restrições ao comércio, porque ali existia o quê? Uma sociedade burocrático-agrária, onde todas as fazendas pertenciam ao Estado e todas as pessoas eram potencialmente funcionários braçais das fazendas, salvo se elas fizessem o exame para o serviço civil e virassem funcionários de colarinho branco, entre aspas, porque o traje era outro, mas enfim, funcionários administrativos do corpo de fazendas do Estado, burocratas. Então a sociedade coreana é de 2 ordens: ou você é burocrata ou você é o povão. O povão tem que trabalhar nos campos e tudo pertence ao Estado. Essa era a forma de organização da Coreia por todos esses séculos, essa era a forma de organização tipicamente confucionista. E era uma forma, ali o confucionismo atingiu provavelmente sua versão mais bem acabada no planeta. Então o nível de produtividade dessas fazendas era considerável, o nível de organização da infraestrutura, o nível de complexidade da burocracia montada era de se destacar. Bem, mas aí quando o Japão transita pela era Meiji, há uma diferença muito grande que se abre entre os 2 países, porque o Japão se industrializa, e o Japão começa a investir contra a Coreia com uma diplomacia, na verdade não é uma diplomacia, é uma sequência de ataques, bombardeios da costa coreana, obrigando o governo coreano a ceder pontos de interesse do Império Japonês, até que no final os oficiais japoneses estão em todo lugar. O rei coreano tenta fugir, uma hora ele pula o muro pro prédio de trás do palácio, que era a embaixada da Rússia, fica preso dentro da embaixada da Rússia por um tempo, governando, e o Japão não invade. Depois o Japão consegue capturar o rei, enfim, assassina a família real. Quem não assassina
manda para o Japão para ser educado, proíbe a língua, inicia uma política de assimilação cultural feroz. Então, de 1910 a 1945, a Coreia deixa de ser um país, como havia sido por milênios, ou séculos pelo menos, né? Porque antes não era um país, eram três, e passa a fazer parte do Japão como uma província. A Coreia se chamava não Coreia no termo persa, se chamava Terra da Manhã Silenciosa, ou algo assim, a tradução é difícil de fazer, assim como tem a Terra do Meio-Dia, que é a China, a Terra do Sol Nascendo, que é o Japão, tem a Terra da Manhã Silenciosa, que é a Coreia, intermediário entre esses dois pontos cardeais. E isso em coreano se denominava Choson, né? E em japonês a leitura desses ideogramas é Chosen. Então a província era a província de Chosen. E, por outro lado, o Japão não estava ali para colonizar no sentido latino-americano do termo, estava ali para empreender mudanças, permitindo que a Coreia virasse parte do Japão. Então criou moeda, criou bancos, companhias de seguro, companhia de bondes, água, força, né? abriu avenidas, estradas, ferrovia, Universidade Imperial, que nem havia criado no Japão, Tóquio e Kyoto, e criou uma Universidade Imperial em Seul, que é a Universidade de Seul hoje, né? O Japão prende um pacote de medidas modernizantes que cria a camada trabalhadora fabril japonesa, expropria os campos que eram do Estado, né? Então passa a usar esses campos para colonização, em minifúndios, para os japoneses se mudarem para lá. E a população que lavrava esses campos é convidada a ir para as cidades, em parte, para poder movimentar a indústria que estava sendo criada. Quando a guerra acontece, essa indústria é fortemente abatida, apesar de não haver grandes danos físicos na Península Coreana, a guerra não é travada ali, a Segunda Guerra Mundial, mas quando há a cisão da metrópole vis-à-vis a colônia, essa indústria fica acéfala, ela em grande parte para de funcionar. E o pior mesmo vai ocorrer durante a Guerra da Coreia, quando as duas metades da Coreia se enfrentam com o apoio dos Estados Unidos e da China, em cada lado, né? E aí realmente a destruição física é absoluta, e o que não tinha sido inviabilizado pela cisão metrópole-colônia é inviabilizado pela destruição total que vem depois. De modo que em 1949, 50, 51, a Coreia está ali passando por uma época difícil, vem a Guerra da Coreia, 50, 53, realmente detona com o país, e o que sai dali é um país pauperizado, né? Só que esse não era o país de 1930, isso que a literatura muitas vezes esquece. Na verdade, esse era um país convulsionado por um conjunto de conflitos, primeiro a Segunda Guerra Mundial e depois, muito mais importante, a Guerra da Coreia. De modo que Seul virou uma cidade de refugiados nessa época, com palafitas em cima de rios. As cidades estavam extremamente favelizadas, empobrecidas, mas não porque elas eram cidades de uma população miserável tradicionalmente, mas sim porque essa população foi deslocada pela guerra. Aí os americanos, enfim, que assumem, né, a vanguarda ali do pensamento na Coreia do Sul, no que viria a ser a Coreia do Sul, tentam empreender, tentam ver como é que eles vão organizar o sistema político do país. Eles localizam em Harvard um suposto herdeiro de gerações atrás, de um príncipe coreano, que acaba por ter então uma linhagem real, e era alguém muito ocidentalizado, já que vivia há muito tempo no Ocidente, casado com uma austríaca, e ele vira o candidato único da eleição, que acaba colocando como presidente, é o presidente Syngman-rhee, que vai governar a Coreia então depois da guerra, na verdade antes da Guerra da Coreia, né, de 48, quando tem a bipartição, até 1960, quando tem uma revolução estudantil por causa de questões de corrupção e tudo mais, e aí tem um golpe militar. Então, esse primeiro período de 48 até 60 é o período em que a Coreia fazia a chamada substituição de importações, como acontecia na América do Sul, só que com uma questão muito interessante. Ali não tinha nada para exportar. O que a Coreia recebia eram ajudas americanas, né? E estava tentando produzir alguma coisa internamente para evitar ter que receber ajuda para comprar víveres, para comprar têxteis, coisas simples. Então esse período é um período em que a Coreia pratica uma industrialização inspirada na América do Sul, com pouco êxito. Aí vem a ditadura militar do general Park, a partir de 1960, que dura até o final dos anos
70, 79, quando ele é assassinado, e se sucede a ditadura do general Chun logo em seguida, até 88. Então são muitos anos de ditadura em que a Coreia vai executar planos quinquenais de desenvolvimento inspirados nos planos soviéticos, sempre com o objetivo de se industrializar. E aí entra a tese do Canuto, né? A ideia do Canuto não é estudar as circunstâncias internacionais que permitiram essa industrialização, mas sim as circunstâncias locais. E a ideia é de uma manufatura que vai ser erigida a partir dos escombros ali do Império Japonês, do que havia sido a industrialização coreana sob o Império Japonês, e que vai ser fortemente dirigida pelo Estado com a participação do capital privado. E que essa manufatura vai incorrer, ao contrário da latino-americana, em um ideal de inserção exportadora paulatino. A partir de um certo ponto, as empresas que vão ser criadas para substituir importações também vão substituir exportações. De modo que quando a crise da dívida se abater sobre a Coreia, a ideia do autor é que essas empresas vão estar em melhor situação para rolar seus passivos, porque elas vão ter receitas líquidas em dólar, ao contrário do que era o cenário típico no Brasil, por exemplo, em que as empresas estavam extremamente endividadas em dólar durante a crise da dívida e elas não tinham receitas significativas em dólar e nem o Estado tinha. Ali, ao contrário, as empresas esses conglomerados coreanos, que são descendentes dos conglomerados japoneses, os Zaibatsu, né? Eles vão perseguir desde muito cedo uma inserção exportadora. Então, assim, eu acho que o que se convém reter da experiência coreana, do que não está no texto, é que ela não é uma industrialização, e sim uma reindustrialização que prossegue. O que também não está no texto e vale reter é que ela se dá em circunstâncias político-internacionais muito particulares, por causa da Guerra Fria, o que vai ter consequências muito importantes para a rolagem das suas dívidas, para o seu balanço de pagamentos, para adquirir tecnologias críticas, mas isso é um outro assunto. E o que é muito importante localizar na produção do Canuto é realmente as circunstâncias endógenas de como essas empresas conseguiram se industrializar ao mesmo tempo que se tornavam exportadoras, permitindo uma maior facilidade depois de lidar com as vicissitudes da crise da dívida. O que deu para a Coreia tempo, né? Como ela não foi abatida pela crise da dívida da mesma forma, segundo o autor, houve tempo para que ela terminasse a industrialização, para que ela não só superasse o Fordismo, como foi o caso do Brasil, mas ela também adquirisse as estruturas do toyotismo. É claro que isso é um grande debate, porque para alguns autores, dentre os quais eu vou até